皆さん、こんにちは。Né? Hoje é a última aula da semana Nōryoku Shiken, quer dizer, experiência, né? Semana gratuita. Espero ter gostado, né? Mas, assim, eu queria realmente, assim, continuar a ensinar para você, porque eu realmente quero torcer a cada pessoa, cada estrangeiro, né, principalmente brasileiro, latinos, e consigam chegar a um certo nível, esse bom nível de entendimento de japonês, para não sofrer, para poder viver no Japão e não só estar no Japão trabalhando, né? Por isso, assim, a última hora gostaria de passar a gramática, né? Realmente, assim, se você realmente está gostando, quer continuar recebendo, né, as aulas, assim, eu tenho muito prazer. Mas, mesmo não sendo assim, nós queremos apoiar você, né? Muito obrigado. Né? Então, vamos entrar na aula de Bunpo, né? Aula de Bunpo. O Bunpo, por que é Bunpo? Bunpo é a regra, né? Regra de falar, né? Bunpo é regra de falar. É muito útil, né? Por exemplo, né? Aqui tem 4 formas. Eu quero que você memorize as 4 formas, né? Conseguindo as 4 formas, assim, a maioria você já conseguiu. Porque, assim, depois é a ramificação dessas 4 formas. Essas 4 formas você memoriza. O resto, principalmente, na sua maioria, já não precisa memorizar mais nada, assim, só aprender regras. Aí você pode criar as suas formas, quer dizer, pode conjugar. É muito importante aprender a gramática, né? É a forma dicionário, né? Quer dizer, verbo na forma de dicionário, tá? Verbo na forma de dicionário, né? Aquele que você procura no Google, aquele que você procura no computador, internet, né? Aí sim é a forma de dicionário. Hanasu, por exemplo, falar, né? Falar. E forma de dicionário, e você pode usar como língua informal, ou seja, coloquial, né? Por exemplo, watashi wa hanasu. Eu falo. Desse jeito. Watashi wa hanasu. Desse jeito, assim, watashi wa hanasu. É muito simples, né? Forma de dicionário. Você pode usar forma de dicionário para falar, para expressar muitas coisas, né? Mas assim, palavras você tem que memorizar, né? Hanasu. Forma masu, eu vou explicar isso. Forma masu, né? Por exemplo, hanashimasu. E verbo na forma de te, forma te. Isso é hanashite, por exemplo. Assim, eu vou explicar também como conjuga, né? E o último, verbo na forma nai, né? Hanasanai. Assim, com isso, apenas pode significar negativo. Né? Então, o verbo na forma de dicionário, como que você pode usar, como que nós podemos usar? Por exemplo, hanasu, taberu, suru, kuru. Taberu é comer, né? Suru é fazer, kuru é vir. Na verdade, você pode dizer, por exemplo, watashi wa taberu, eu como, watashi wa suru, eu faço, watashi wa kuru, eu venho, né? Também, anata wa hanasu, anata wa taberu, anata wa suru, anata wa kuru. Assim, falando isso já formou frase. Muito simples, muito fácil, verbo na forma de dicionário. Mas não é só isso. Você pode aproveitar em fazer outras expressões. Por exemplo, verbo dicionário, né? Vejiki, koto ga suki desu. Você acrescenta koto ga suki desu, né? Aí sim já é uma frase completa de dizer eu gosto de alguma coisa. Eu gosto de verbo, por exemplo. Eu gosto de verbo. Por exemplo, esse verbo, você coloca hanasu. No lugar de verbo, você coloca hanasu, né? No lugar de verbo, quer dizer assim, você quer falar, por exemplo, né? Falar. Então, hanasu, hanasu é verbo na forma de dicionário. Hanasu koto ga suki desu. Hanasu koto ga suki desu, né? Eu gosto de falar, por exemplo, né? Agora, assim, não é simplesmente eu, tá? Pode ser você. Anata wa hanasu koto ga suki desu. Né, por exemplo, no final colocando né, por exemplo. Anata wa hanasu koto ga suki desu né. É assim, né? Você gosta de falar, né? Desse jeito. Kare wa hanasu koto ga suki desu né. Ele gosta de falar, né? E desse jeito. Agora, também, por exemplo, para você dizer que eu gosto de comer. Taberu koto ga suki desu. Taberu koto ga suki desu. Eu gosto de comer. E você já formou frase completa.
né? Frase completa.食べることが好きです。É a mesma coisa. Você gosta de comer, né? あなたは食べることが好きですね。né? Simplesmente falar isso. É muito simples. Muito simples. Não é? Então vamos para outra, né? Outra página. Exemplo. Né? No ga suki desu ne, também. No ga suki desu também pode falar gosto de verbo, gosto de alguma coisa. No lugar de koto, você fala no, né? No, né? Hanasu no ga suki desu. Né? Forma de dicionário, hanasu no ga suki desu. Taberu no ga suki desu. De qualquer maneira, assim, acredito que é muito assim, fácil, né? Hanasu, taberu, por exemplo, né? Então, por exemplo, você querendo falar, por exemplo, 書くへ escrever, 書く。Eu gosto de escrever. ね、書くのが好きです。ね、書くのが好きです。ね、muito simples. 書くのが好きです。ね、書くのが好きです。ね、pronto. 書くのが好きですよ。Gosto de escrever. 書くのが好きです。Ok? No lugar de kaku, você querendo falar, por exemplo, yomu, ler, né? Yomu no ga suki desu. Verbo na forma dicionário, né? Verbo dicionário. Yomu no ga suki desu. Eu gosto de ler, ok? No ga suki desu. É que sim, tanta gente assim fala taberu suki, hanasu ga suki. Está errado, gente, né? Hanasu koto ga suki, né? Koto, tem que falar koto, né? Koto ou no, 話すのが好きです。話すことが好きou 話すのが好き。Né? A outra expressão, né? Eu pretendo fazer alguma coisa. Pretendo ver dicionário, né? Pretendo ver dicionário. Por exemplo, aqui está escrito, né? 話す, por exemplo, つもりです。Se você omitir omitir des, ainda faz significado, né? Informativo, mas, né? Não é muito polido, mas pode falar assim, né? Por exemplo, hanasu tsumori, eu pretendo falar, né? O taberu tsumori, né? Tsumori desu, né? Taberu tsumori desu, eu pretendo comer, né? Taberu tsumori desu. Né? Tipo, alguma pessoa fala para você, você não come, né? Você não come, não, é taberu tsumori desu, né? Taberu tsumori desu, você pode falar, né? Desse jeito, eu pretendo comer, tá bom? Hanasu tsumori desu, eu pretendo falar, né? Taberu tsumori desu, eu pretendo comer. É simples desse jeito, assim, já está formando frase completa, né? Ok? Outra expressão, né? Verbo, forma dicionário, 方がいい, né? 方がいい. Como que usa? 方がいいé melhor ver, né? Melhor alguma coisa, né? Por exemplo, você usa, né? 話す, né? Falar na forma dicionário. 話す方がいい, né? Melhor você falar nesse caso, né? Melhor você falar. Melhor você falar. Né? Desse jeito, né? E já está fazendo forma. Então eu pergunto para você como que faz. Então melhor comer. Como fala melhor comer em japonês? É melhor comer, é melhor você comer. 食べる方がいい. 食べる方がいい. Né? Melhor comer. Né? É simples, né, gente? 方がいい. Ok, essas coisas, expressões, desse jeito você pode falar muitas coisas, né? Melhor ler, 読む方がいい. Melhor escrever, 書く方がいい. Melhor você vir, 来る方がいい. Está entendendo, gente? Desse jeito você economiza tempo e aprende muitas coisas. E essa é a aula que eu dou. É importante aprender regra. Gramática é para isso. Agora, forma mas, como que usa? Né? Desculpe, aqui está um pouquinho cheio, né? Eu vou tirar aqui para você visualizar melhor. Né? Você que está usando iPhone, né? Tem que, né? 横にする、ね、iPhone ね、tem que inclinar, tá bom? 横にしてください。forma mas, por exemplo, 話します。話します é diferente de 話す, é mesmo significado, porém, 話します é polido,
né? Polido. E sempre nas lives eu falo, assim, bunan, bunan é sem risco. Para você falar para chefe, por exemplo, né? Hanasu, taberu, kuru, assim, isso pode ser rude, mas usando forma mas, forma polida, aí bunan quer dizer sem risco, você não irrita ninguém. Por isso, assim, eu recomendo você aprender essa forma. Quer dizer, não é simplesmente para falar bonito, mas porque pode conjugar, né, de outra maneira. Você aprendendo forma mas, conquistando forma mas, você pode fazer muitas frases. Por exemplo, né, tabemasu, shimasu. Sozinho, assim, significa, né, assim, hanashimasu, eu como, né, shimasu, eu faço, kimasu, eu venho. Agora, para formar negativo, por exemplo, assim, eu não falo, né? Eu não falo. Como que usa, né? Como que fala? Masen no lugar de masu. Aqui no lugar de masu, masu, você coloca masen, né? Aqui, veja aqui, masu, hanashimasu, esse último masu, você coloca masen no lugar de masu, você coloca masen. Então, veja assim, né? Masen, masen. Vamos acrescentar a palavra, por exemplo, hanashi, eu não falo. Hanashimasen, né? Com isso, só com isso significa eu não falo. Não falo, né? Significa isso, eu não falo, só com isso, tá? Só com isso. Hanashimasen, né? Hanashimasen. Como que fala? Eu não como. Como que fala? Como que fica? Então, no lugar de masu, né? Masu, você colocar masen, né? Como que fica então? Né? Tabe masen, né? Tabemasen. Eu não como. Com isso, eu não como. Está entendendo, gente? É simples, né? Shimasu no caso, assim, eu não faço, não faço. Como que fica? Shimasen, né? Shimasen. No lugar de shimasu, simplesmente coloca se, né? Masen, né? Shimasen. Né? Ok? No caso de eu não venho, como fala? Eu não venho. Então, assim, esse masu você tira, kimasu, e você coloca masen aqui. Masen. De novo. Kimasen. Eu não venho. Eu não venho. É fácil, né, gente? Né? Gente, muito assim, muito fascinante, assim, muito fácil. Assim, que tanta gente, assim, muita gente tenta decorar muitas palavras, assim, aí assim esquece. Porque não aprende regra. Aprendendo regra, assim, com muito menos tempo, aprende muito mais. É por isso eu estou dizendo, né, assim, gramática, eu vou explicar a gramática. Né? Você aprendendo gramática, você aprende muito mais rápido em comparação com as pessoas que não quer, assim, não receber explicação de gramática. Né? Eu queria ter esse tipo de professor para quando eu aprendi português, assim, aí talvez teria aprendido, com certeza teria aprendido muito mais rápido. Né? Masen usa, né? Mashita, mashita é passado, por exemplo, mashita, no caso de, aqui, né, já sujei muito aqui, né, então, essas coisas, mas no lugar de massa, você coloca realmente, sim, outra palavra. Por exemplo, colocando mashita, 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 hiragana, mashita, né? Mashita. Você colocando mashita, por exemplo, eu falei, como que fala? Hanashi mashita. Porque no hanashi não muda. No hanashi não muda, né? Hanashi não muda aqui. Hanashi, parte de hanashi não muda, né? Agora, parte de masu muda, né? Masu. Hanashi, masu. Esse masu. No lugar de masu, você coloca mashita. Tá, gente? Mashita, no lugar de masu, você coloca mashita, né? Aí eu falei, agora no caso de eu comi, como que fala? Mashita. Mashita, tabemashita. Já significa eu comi, né? Eu comi. Eu fiz, como que fala? Então, eu fiz. Shimashita, shimashita. Muito simples, gente.
eu vim, né? Verbo vir, kimasu, né? Então, eu vim, ou ele veio, né? Kimashita, né? Gente, kimashita. Muito simples, gente. Muito simples, né? Mashita é assim. E também, então, assim, o passado negativo. Por exemplo, assim, eu não falei, né? Eu não falei, assim, você, muitas vezes, assim, não fui eu que falei, né? Tipo assim, não falei, watashi wa, né? Eu não falei, né? E você quer expressar em japonês, mas assim, né? Ninguém entende, tipo, você não consegue expressar. É simples, gente, aprendendo gramática. Hanashi, sen, deshita, né? Um pouquinho comprido, mas desta, masen desta. Você colocando masen desta, né? Quer dizer que não falei, né? Masen desta, masen. Porque assim, gente, né? Masen, lembra, tabemasen é negativo, né? Você coloca deshita no final, deshita, né? Você coloca desta no final. Aí já formou passado negativo, né? Hanashimasen deshita, não falei. Então, masu, masen deshita, no lugar dessas coisas, você pode estar, né? Mashita, no lugar, assim, masen deshita, né? Fala assim, né? Hanashi, por exemplo, né? Hanashi, masen deshita. Aí, por exemplo, eu não comi, tabe masen deshita. Você pode falar tabe masen deshita, um pouquinho, né? Comprido, né? Se deしたませんでした、né? Por exemplo, né? ませんでした。Desculpe essa mudança de cor, né? Mas a 食べませんでした、eu não comi. Então, como fala assim? Eu não fiz. Não fiz. しませんでした、né? Só deixar esse shi, aí coloca ませんでした、né? しませんでした、eu não fiz, né? Eu não vim, ou ele não veio, né? Você não veio. Kimasen deshita, kimasen deshita. Gente, como acha, gente, né? É muito simples essa regra, não é verdade? Muito simples. Né? Eu vou estar terminando já, né? Porque assim é muita coisa. Você pode assim até aqui você pode fazer muita com certeza que você pode estar fazendo muita revisão, muita coisa, né? Muita coisa. Mas não é só isso, tá? Não é só isso, porque assim eu quero ensinar bastante, assim eu quero que você aprenda bastante, assim, porque aprendendo isso, assim, vai enriquecer demais, né? Forma mas, né? Forma mas, né? Aí você tira mas, né? Tira mas e coloca tai, aí já formou eu quero, né? Alguma coisa. Por exemplo, hanashimasu, né? Original é hanashimasu, mas tira mas, né? E coloca tai. Hanashitai, hanashitai, hanashitai. Eu quero falar. Eu quero falar. Tá entendendo, gente, o que está acontecendo, né? Então você já sabe, né? Como que é? Eu quero comer. Eu quero comer, né? Como que fala, então? Tabemasu é o original, né? Tabemasu é o original. Tabemasu, forma mas, né? Tabemasu. Aí tira esse masu e coloca tai, né? Tabetai. Tá vendo aqui? Tabetai. Quero comer, eu quero comer, né? Quero fazer, shimasu. Aí você tira esse masu, né? Tira esse masu, coloca tai no lugar. Shitai, eu quero. Kitai, né? Quer dizer, quero vir, né? Kimasu. Tira esse masu e coloca tai. Kitai, né? Para ser bonitinho, pode acrescentar des, né? No final. Tá? Usa desse jeito. Quando falar também a mesma regra, né? Assim, não quero falar, né? Hanashi takunai. Tira masu e coloca takunai. Hanashi takunai, né? Takunai. Colocando takunai, né? Na forma masu, aí não quero, né? Não quero comer. Tabe takunai, né? Tabe takunai, né? Takunai.
Então, desse jeito, pode aprender muito. Gente, assim, da mesma maneira, tem uma forma te, hanashite, que assim, pode usar um pedido, assim, eu quero que fale, tipo, fale, né? Coma, faça e venha. Essa é a forma te, forma. E a forma nai também, né? Essas 4 formas é bom aprender isso, que hanasanai, não falo, tabenai, não como, não faço, assim. Aí tem para pedir, né? Não faça, por favor, né? Assim, ve nai, essa forma nai de kudasai, usando a forma de kudasai, né? Forma nai de kudasai. Por exemplo, não quero, não fale, por favor. Hanasa nai é forma, né? Forma nai. De kudasai, acrescentar, né? Nai de kudasai. Até aqui é forma nai. Hanasa nai. Então, mesma coisa. Não coma. Tabenai, né? Tabenai, tabenai, tabenai de kudasai. Sim, tem uma regrinha para fazer, mas assim, melhor até memorizar essas 4 formas. É que memorizando essas 4 formas, aí você pode fazer muitas frases, né, gente? Onegai shimasu, né, gente? Assim, vamos estar aprendendo bastante, né? Mas assim, eu quero ver você nas aulas. Assim, eu quero que você realmente consiga elevar o nível do idioma japonês. Esta foi uma semana gratuita para você entender como funciona o meu método. E eu realmente desejo que você continue com o processo de aprendizagem. Agora vou apresentar a produtora deste curso, Edilene Muto, que vai explicar tudo o que você precisa saber para participar deste curso. Olá, gente! Que bom poder estar com você aqui hoje. Eu realmente estou muito feliz por essa semana completa, né? Foram aí 4 dias de aula, 5 dias de aula, onde nós tivemos a alegria de compartilhar, interagir com vocês, ouvir muitas mensagens de vocês e muitas perguntas também. Eu estou aqui então para responder, né, a essas perguntas. Então, como meu esposo estava falando, Koji Muto, eu sou a produtora, né, deste curso. Estamos aí criando, pensando com toda uma equipe, né, como podemos fazer da melhor maneira para que vocês aprendam de uma forma rápida, de uma forma sistemática, de uma forma didática e em tempo recorde, né? E esse é o nosso desafio. E nós queremos convidar você a dar continuidade a esse processo de aprendizagem. Se você gostou dessa semana, então não perca a oportunidade de continuar se desenvolvendo, se desafiando, né? Muitas pessoas moram aqui há 28 anos, né? Muita gente manda mensagem assim pra gente há 28 anos e não fala o japonês, ou se fala, fala ainda aquele japonês muito difícil de ser entendido, um japonês assim bem índio, né? E isso realmente é algo que, para mim, eu como brasileira, não tenho descendência, foi uma coisa que doeu muito no começo, há mais de 20 anos atrás, né? Uma coisa que tocou muito na minha alma, na minha dignidade, eu não pude admitir isso. Então, no meu primeiro ano, eu já dei um start, eu disse, chega, eu vou aprender esse idioma. E no segundo ano, 1 ano e 8 meses, eu estava abrindo a minha primeira turma de japonês para iniciantes, né? Então, esse projeto Aprenda Japonês de Vez Básico começou há mais de 20 anos atrás, quando eu idealizei a primeira turma, né? E aí, fomos para vários ramos, vários empreendimentos, continuei dominando o idioma, continuei estudando, tirei Nihongo no Ryokushikei Nikkyu, né? E fui vendo toda a dificuldade dos estrangeiros. Quando chegou a oportunidade de, como produtora infodigital, de lançar esse produto, a primeira coisa que eu fiquei pensando é qual o valor que eu agrego aos alunos, o que eu estou dando em troca, né? Lançando para o universo e lançando para esses alunos. Então, nós hoje temos a convicção absoluta, plena, de que esse conteúdo é um conteúdo surreal. É algo assim realmente que vai desafiar você a sair da cadeira e a não mais estar na sua zona de conforto, né? E não somente isso, vai te dar todo o suporte que você precisa para você, de fato, cada vez que você bate naquela barreira da dúvida, na barreira da dificuldade, do desânimo, você vai ter ali o professor, o seu mentor,
a equipe, eu e toda a equipe nacional aqui no Japão e internacional, te ajudando, te apoiando, seja a dúvida técnica, dúvida com senhas, dúvida com o suporte, enfim, com as aulas, todo esse suporte você terá de uma forma bem específica durante todo o período do curso, né? E aí eu quero responder algumas perguntas que muitos alunos estão mandando para nós, né? E eu vou fazer um resumo aqui das principais, das mais importantes. Primeiro, algumas pessoas falam assim, esse curso deve ser muito bom, mas é caro, né? Muito caro, deve ser muito caro, não é para mim. E aqui essa primeira objeção eu gostaria já de explicar para você. Primeiro que fique até o final do vídeo, tá, gente? E lá você vai ter o valor e as promoções e os bônus que somente essa turma terão. Somente você que está até agora, no final, até o final deste vídeo, terá acesso a esses bônus e promoção, tá? Então fique até o final. Então, a primeira coisa não é tão caro, não com o que comparado com o que estamos dando, agregando de valor à vida do aluno, né? E com o preço do mercado para outros cursos de idiomas, quanto inglês, né? Japonês, enfim, qualquer outro curso de idioma. Então, está muito mais barato do que o mercado, mas o que está sendo colocado dentro do conteúdo de realmente desvendar o japonês, fazer você ter uma outra visão, tanto cultural, né, quanto didática do conteúdo, isso faz com que seja um material riquíssimo e que valeria, sim, muito, mas muito. Só que esse não é o objetivo. Nosso objetivo é ajudar de uma forma prática, de uma forma acessível, todos os brasileiros que desejam ir para o próximo nível no idioma japonês. Então, por causa disso, nós estamos tirando todas as barreiras que podem te impedir de entrar nessa turma, né? Então, para isso, primeira coisa, será parcelado por 4 vezes no cartão de crédito, tá? Então, não tem desculpas para você não adquirir o curso, está no parcelamento. Não somente isso, é uma nova profissão, gente. Aprender o japonês abre portas para muitas coisas. Para você ser um tradutor, para você trabalhar numa empresa japonesa, para você seguir a sua carreira na estética, sua carreira no cabelo, seimon gakko, enfim. Abre sim um leque de múltiplas opções para uma nova profissão. E as pessoas que falam japonês, que têm Nihongo no Ryokushiken, Nikkyu ou Ikkyu, elas ganham em média de 30 a 50% a mais de salário por hora. Mesmo os horistas ganham muito mais. Eu conheço vários amigos que trabalham para a prefeitura, Haluwork ou clínicas, instituições particulares como tradutor, e eles ganham simplesmente o dobro por hora do que uma pessoa que trabalha na fábrica, né? Então, há múltiplas possibilidades. E aí, eu quero te convidar a você imaginar como seria a sua vida sem precisar de tradutores, onde você pode ir resolver suas questões nas escolas dos seus filhos, na saúde, na empresa, qualquer dificuldade que você tenha com o vizinho, enfim, poder agir como um cidadão que tem ideias próprias e que sabe colocar as ideias na mesa. Não seria incrível isso? Isso para mim fez toda a diferença quando eu pude me defender a mim mesma, defender os meus filhos sozinha, eu mesma, sem depender do meu marido ou sem depender de tradutor. Eu quero fazer por mim mesma. Eu sou esse tipo de pessoa, né? Eu quero realmente eu mesma ir lá e fazer. E foi isso que eu fiz. Aprendi o idioma e eu defendi os meus 3 filhos do bullying na escola por serem half, né? Ter o rosto misturado, eles não são japoneses puros, né? Então foram muito discriminados na escola, mas eu mesma fui lá. Eu mesma resolvi na casa dos pais dessas crianças. Eu mesma disse, vou acionar a polícia. Eu mesma disse, vou acionar advogados. E eu mesma me defendi, tá, gente? Então, não fique pensando assim, porque o marido dela é japonês e foi tudo tranquilo. Não, eu não quis estar nessa bolha de conforto. Eu quis viver aqui como uma cidadã, eu quis aqui colocar as minhas ideias, eu quis me posicionar, ter a dignidade de ser, entrar e sair, e de ser clara naquilo que penso, que sou e que quero fazer. E isso faz toda a diferença quando nós vivemos dessa forma, né? Isso restaura a nossa dignidade. E aí, imagine você poder agir, fazer tudo isso sozinha,
se auto, né, responsabilizando. Muitas pessoas pagaram tradutores para ir resolver suas questões, ou em advogado, ou em escola, e muitas me reclamaram falando, olha, eu fui lá, eu pedi para a tradutora falar assim, ela não quis falar, ela falou outra coisa, porque ela ficou com vergonha, porque ela achava que não era conveniente, porque era a ideia dela, mas o que eu queria realmente falar, eu não pude falar. Você já viu isso? Eu já vi várias vezes. Então, eu quero te desafiar a realmente mudar isso, sabe? Ir para um novo nível onde você se impõe e se defende. Aprende a se defender ou aprende a simplesmente conviver, se conectar com a cultura japonesa, né? E aí muita gente fala assim, mas por que vocês não dão esse curso? Gente, nós não damos esse curso porque é uma empresa com múltiplos funcionários no Brasil, no Japão, em vários lugares, e nós, não é uma ação social, né? Então, nós fazemos com a taxa mínima possível para ajudar a maioria, mas de forma alguma é uma ação social, não é uma ONG do governo, onde tem um suporte, um sponsor que pode patrocinar o trabalho de tanta gente junto, certo? Então, nós entendemos também que é uma lei universal. Muita gente diz assim, porque vocês não me dão? A gente já deu para muitas pessoas e eles não aprenderam. Então, entendemos a lei universal, gente, que quando você não paga o preço por algo que você considera importante e relevante, você não vai valorizar. Tudo que vem fácil, vai fácil. E quando você não sente a dor de investir em algo que é o seu sonho, é o seu desafio, quando você não está comprometido com isso, facilmente você deixa pelo caminho. Você já viu isso? Pessoas que receberam tudo na mão e nem se comprometeram, não chegaram a lugar algum e perderam a oportunidade. Para que isso não aconteça, é necessário então que você pague. Quem não paga por nada, tem nada do universo. Essa é uma lei clara, certo? E aí, muitos dizem também, eu não tenho tempo. Eu não tenho tempo, eu trabalho 12 horas por dia, 14 horas por dia. Gente, essa é a coisa mais democrática do mundo. Tempo não tem leis humanas que mude, nem classe social, nem cor de pele. Todos nós, é a coisa mais democrática que existe. Todos nós estamos debaixo da mesma lei, 24 horas. Não tem como mudar isso. Todos nós temos a mesma regra. Então, esses anos que você viveu aqui no Japão, sejam lá 5, 10, 20 anos, né? Passaram da mesma maneira. Minha pergunta é como é que você deseja passar os próximos? Aonde você vai estar nos próximos 5, 10 anos, né? O tempo vai passar de qualquer forma. Então, que tal você observar, né, a partir de agora, o tempo que você perde com o Facebook, com as séries da Netflix, com os amiguinhos para beber no final de semana, final de sextou, né? A maioria fala sextou. Então, sextou é o dia de beber, é o dia de zoar, amigos. Então, sexta, sábado e domingo eu não quero saber da vida. O mundo não me interessa, eu quero saber de me acabar. E com isso, a vida passou, né? E aí você está exatamente no mesmo lugar, financeiramente, socialmente, culturalmente, e você viu que a única coisa que não está no mesmo lugar é a sua saúde e a sua capacidade intelectual, né? E se você teve filhos nesse processo, então você percebeu também que financeiramente nada está bem, nada está como era antes, né? As despesas só aumentaram e você continuou ganhando a mesma coisa, ou até menos, dependendo da idade e da empresa que você se encontra no momento. Então, nós queremos te desafiar. Não tenho tempo? Que tal tirar meia hora por dia conosco? Meia hora todos os dias com as nossas aulas. Todos os dias, para que em 6 meses ou 1 ano, depende do plano que você quiser, se for em 6 meses, você precisará de 1 hora por dia. Se for em 1 ano, se você fala assim, não, eu vou entrar, mas eu não vou fazer a próxima mentoria em dezembro, porque está muito em cima. Ok, você terá o curso até julho do ano que vem. E, na realidade, como você ganhou mais 1 ano de bônus, né? Você terá 2 anos. Então, você pode aí meia hora por dia, sem estresse algum, assistindo às aulas e lá com o grupo do Telegram, tirando as suas dúvidas sem pressa, do seu formato, da maneira que lhe cabe. Mas imagine você tirar todos os dias meia hora para fazer isso. Aonde você vai estar daqui a 1 ano? Ou daqui a 5 anos? Provavelmente você estará já com Nihongo no Ryokushiken Ikkyu, se você tiver isso como hábito e passar de uma mentoria para outra, né? Então, daqui a 1 ano você vai estar num nível totalmente novo e com possibilidades infinitas diante de você.
Não ter tempo não é desculpa para não sonhar e não lutar pelos seus objetivos, né? E aí algumas pessoas dizem é muito difícil. Muito difícil. Isso ocorre porque a maioria tem uma expectativa muito exagerada, gente, do japonês. Ai, Nihongo ga taihei, Nihongo muzukashi, dekinai, Nihongo akaranai. E vive nessa mente coletiva hipnotizada de impossibilidade. A maioria já determinou que é impossível. E tudo que você acredita que é impossível se torna impossível. Tudo que a mente foca, expande, não é verdade? Então, se eu estou alimentando ali a semente da impossibilidade, será impossível de fato. Então, comece agora a observar. O sensei fala assim, né? O Koji fala assim nas aulas, nos vídeos com vocês. Nihongo wa kantan, Nihongo kantan desu, Nihongo ga kantan. Ele fala. Então, quando o japonês, quando você começa a interiorizar isso, peraí, é possível ser fácil. O que é difícil? É difícil aquilo que eu desconheço. É difícil aquilo que eu não sei. É difícil aquilo que eu ignoro. Mas no momento que eu tenho um mestre me guiando, me mostrando e falando como aquilo se desenvolve, a retórica daquilo, como usar aquilo, aquilo já não é mais um mistério. Aquilo já não é mais difícil. Então, sim, eu posso aprender. Então, a primeira coisa que você tem que pensar é: eu já tenho um idioma, eu já sou master no português. Na verdade, já falo português. Então, se você já fala português e me entende, né, claramente do que eu estou falando aqui, tem o poder cognitivo de pensar nas palavras que eu estou aqui soltando e assimilá-las, então você já está capacitado, sem dúvida, para aprender japonês. A diferença é que você precisa apenas aprender a didática e a técnica de como fazer isso de uma forma fácil, prazerosa e sem erros, com a margem, né, de erros zerada e com o tempo já programado para começo, meio e fim. Muitas pessoas dizem para mim, eu sou burro, eu não consigo. Eu tenho alunas, nós temos alunos no grupo que falaram, olha, é muito difícil, eu não consigo, porque elas acreditam, elas construíram uma identidade de incapacidade, né? Elas entraram na mente coletiva de impossibilidade, elas estão vivendo hoje aqui dessa forma. Não é possível. E aí eu sou burro. E eu não consigo, né? E é exatamente por isso que nós vamos ter um bônus especial para trabalhar sua programação mental. Já já eu te falo sobre isso. E aí, uns também me falam, eu sou velho demais para começar. Começar agora, depois de 20 anos de Japão, depois de 30 anos de Japão, eu já tenho 50 anos de idade, 48 anos de idade, eu já tenho 60 anos de idade. E, gente, aí é uma questão de escolha de como você vai optar a viver a partir de agora. A ciência já diz claramente, gente, que as pessoas que depois de uma certa idade, seus 50, 60 anos, aprendem um novo instrumento musical, um novo idioma, praticar esportes físicos e a praticar a leitura de vários livros, né? Essas pessoas passam a acelerar a sua atividade mental, então elas trabalham, né? Elas passam a ativar a epigenética do cérebro começa a trabalhar, né, de uma forma de reconstruir novas células, de criar gavetinhas para novos arquivos. O cérebro é uma coisa incrível, né? E aí tudo que nós alimentamos o cérebro, ele vai se desenvolvendo. Então as pessoas que aprendem o idioma já na idade avançada, elas criam a possibilidade de ter uma velhice tranquila, sem passar por uma esclerose, sem passar por esquecimentos, sem passar por síndromes no cérebro, né, que é comum das pessoas idosas, né? Elas esquecem os seus nomes, os seus filhos. Por quê? Por causa da inatividade cerebral. Não aprendeu nada, não criou nada. Então, o cérebro, como músculo, vai se definhando, e por não ser usado, passa então a ser inutilizado, né? Então, se você acha que é velho, veja isso até mesmo como uma garantia, uma possibilidade para uma velhice tranquila. Aprender um idioma, aprender um esporte, aprender um instrumento musical me possibilita ter saúde mental para uma velhice tranquila. Já imaginou você chegar à sua velhice nos seus 80, 90 anos e você realmente está com a mente saudável, lúcida, lembrando nomes dos filhos, dos netos e até bisnetos, porque você tem a prática de aprender
o japonês e depois vai para outro idioma, enfim, continua aprendendo, porque é um hábito favorável, né? Eu não parei só no japonês, depois disso eu já tinha uma noção do inglês, mas como a gente não usa, né, a gente acaba esquecendo. Depois disso eu entrei no inglês e o meu terceiro idioma é o inglês, e depois que eu tirar todas as licenças do inglês, eu quero aprender francês, né? Já está na minha lista lá de prioridades, eu vou aprender francês. O francês vai ser realmente depois, justamente nessa fase, depois dos meus 50 anos, onde eu vou preparar o meu cérebro para não envelhecer tão naturalmente como é normal as pessoas que estão na inatividade cerebral, certo? Então, não há, a velhice é uma questão de alma, é uma questão de ponto de vista, é como você se coloca na vida, é como eu interpreto a vida. A velhice, ela não vem de fora para dentro, mas de dentro para fora, certo? E aí, outra afirmativa, né, que as pessoas falam para mim, eu quero estudar, mas sabe, eu não vou estudar, sabe, porque aprender esse idioma e eu vou embora, eu quero realmente ir embora para o Brasil, e lá que eu vou viver a minha vida, lá que eu vou abrir a minha empresa, lá que eu vou ter os meus sonhos, lá, blá, 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 blá. Você já ouviu essas histórias também, né? Eu como terapeuta, master coach, trabalhei com milhões, né? Com milhares e milhares de pessoas, empresários e casais falidos, pessoas que não tinham a mentalidade financeira para o business, que vieram para cá, juntaram. Isso eles fizeram repetidamente com os filhos em desenvolvimento. Vinha para cá, ficava 5 anos, voltava com os filhos. Aí os filhos não se adaptavam nem aqui nem no Brasil. Voltava, perdia tudo. Quando o filho estava se acostumando 2 anos, 3 anos lá, tinha que voltar. E ficou nessa coisa. Você já viu isso? Você conhece alguém que viveu essa realidade? Porque eu conheço centenas e centenas e centenas de pessoas. Que em 20 anos, eu tenho até um empresário, o último que eu tive o prazer de conhecer, uma pessoa muito querida, e ele disse, olha, eu já fiz isso por 8 vezes. 8 vezes eu vivi essa realidade, e agora no final perdi o meu casamento, divorciei, os filhos estão para um lado, a ex-esposa para o outro, eu estou aqui pagando dívidas. Sabe por que isso? Porque eles não entenderam que o sonho de ir para o Japão, voltar para o Brasil e um dia realizar, está diretamente ligado com a maneira como eles viveram aqui. Eles foram produtivos aqui, eles estudaram aqui, eles acompanharam o mercado, eles entenderam sobre o business aqui? Não. Eles ficaram 5 anos trancados numa bolha, numa fábrica, somente juntando dinheiro, para descobrir, depois de 2 anos lá no Brasil falido, que somente o dinheiro não resolve. É necessário muito mais para você ter independência financeira, na verdade. Inteligência financeira, entender sobre empreendedorismo, entender sobre o seu negócio, entender sobre as tendências do mercado, entender o que o cliente precisa, entender sobre o teu produto, enfim. Gente, é uma universidade de coisas para você montar o seu negócio. Então, achar que somente ter o dinheiro vai levar você a como a maioria que fez isso. Um dia eu volto e lá eu vou investir. Eles ficaram nessa gangorra. Os filhos não formaram nem lá no Brasil, nem aqui no Japão, e estão na fábrica exatamente como os pais, repetindo a mesma história no movimento de lealdade aos pais. Já viram isso? Porque eu vejo isso constantemente. E muitos filhos frustrados, odiando os pais, problemas familiares. Por quê? Porque eles não entenderam simplesmente que a construção de um sonho se dá onde você está. Né? E aí, eu hoje moro no Japão há 24 anos. 24 anos, meu esposo é japonês. E você pode perguntar assim, para que aprender inglês? Realmente não precisa estudar inglês quando você vai viver somente no Japão. Mas isso é o que, gente? Como eu entendo o futuro, a visão de futuro, business, negócio, amplitude, aonde eu quero chegar, então eu entendia que eu precisava aprender o inglês. Eu comecei a relembrar o que eu tinha aprendido na época da faculdade, e voltei a ter aulas online, aula com professor e tudo, fazer TOEFL. Por quê? Porque eu sabia, eu tenho uma visão de futuro clara. Então, eu estou me preparando para o futuro antes que ele, pelo menos, dê sinal de vida que vai acontecer. Entende? A maioria não entende isso e por isso fica trancado numa fábrica, achando que somente juntar aquele dinheirinho ali vai trazer a liberdade financeira. Então, ir para o Brasil e um dia viver o seu sonho é totalmente permitido, é plausível, uau, eu acho incrível, mas você precisa ter um caminho.
Você precisa realmente se preparar para que esse sonho vai e não se transforme num pesadelo, né? E realmente você consiga. Então, se você não é produtivo aqui, se você não entende sobre o business aqui onde você está, tendo oportunidade de aprender, entender um outro comércio, entender uma outra forma de trabalhar, como é que você vai chegar sendo master lá no Brasil? Então, isso a gente trabalha muito com os nossos empresários no coach, né, nos nossos programas de mentoria dos meus produtos, né? Onde a gente trabalha realmente a mentalidade de cada um sobre si mesmo, sobre a sua autoidentidade, sobre ser, pertencer, né? Ser, fazer e ter. E isso faz toda a diferença, certo? E aí, voltando aqui ao curso. O que é o curso, né? O que tem, então, neste curso? A mentoria completa, ela tem um conteúdo aproximadamente para 5 meses. Você entrando agora, você terá gravado lá o conteúdo. Todos os dias você vai ter aula já pronta para você gravar. Todos os dias você precisa se comprometer. A não ser que você diga, não, eu vou só fazer em julho do ano que vem. Então aí você vai ter um pouquinho mais de folga. Mas nós recomendamos sim que você já tire de segunda a sexta, todos os dias, meia hora para você estar ali na aula, escutar, anotar as dúvidas, colocar no grupo, perguntar, né? E estar nas aulas ao vivo. Isso vai fazer toda a diferença no período de 5 meses, 6 meses ou 1 ano. Então, a mentoria ela está toda completa. Está baseada neste material, tá, gente? Nós temos aqui o Bunpo, Yomurenshu, N4, Nihongo no Ryokushiken N4 e N5. Né? A parte de gramática, quem tem esse nível de gramática já sai no nível, gente, de tradutor, aqueles tradutores da fábrica, aqueles tradutores que já te levam no médico. Você entender essa parte gramatical aqui, você já fala mais que o básico do japonês, tá? A gramática que tem aqui é praticamente 50% do que você precisa do idioma japonês. Então, a sua vida será outra depois disso. Nós temos aqui kanji, né? Inclusive, nós oferecemos de bônus a videoaula de 310 kanjis. Isso aí é um bônus para você, 310 kanjis. Então, você vai precisar adquirir o livro, né? Onde você vai adquirir em qualquer livraria grande da Seibo ou no Amazon.com, né? No Japão. E aí você vai fazer todas essas tarefas em casa, junto com o professor vai dar as aulas direitinho, explicando cada kanji, como se escreve, tá? A letra, o significado disso, como isso se junta com outro kanji, enfim, tudo isso será página por página, letra por letra, minuciosamente trabalhado. E aqui, Kotobá, que são as expressões básicas necessárias para essa prova, N4 e N5, e são mais de 660 novas expressões, né? Expressões básicas que você vai precisar usar em conversações, tá? Conversações da empresa, do trabalho, escola, enfim, vários contextos. E quando você entende isso daqui, você já sai pronta, já está falando o básico de um nível básico elevado, avançadíssimo, né? O básico avançado. Então, você vai precisar adquirir esses 3 materiais, tá? Que a gente instrui todos os nossos alunos como adquirir, mas é só acessar o Amazon.com e do Japão e pedir 2, 3 dias já vai estar na sua casa, caso você não queira ir na livraria, certo? Também nós temos o Zoom, aula ao vivo todas as quintas-feiras, que eu considero que é a cereja do bolo desse conteúdo. Porque, gente, eu acredito que eu fiz mais de 50 cursos online. Você sabe que esses últimos 7 anos, quem acompanha o meu trabalho, quem não me conhece ainda, vai lá na minha página Edilene Muto, Master Coach, né? Então, eu fiz muitos cursos online porque não dava para voar. Eu voava 7 vezes ao ano, esse é o ano que eu estou mais parada aqui por causa do coronavírus, mas por ano eu viajo para o exterior para seminários, palestras e eventos em torno de 7 a 11 vezes por ano eu estou no exterior, né? Mas não dá para viajar toda semana para o exterior, né? Os Estados Unidos não é ali, então eu precisava então ter outros recursos e eu
Então, entrei no mundo online inicialmente como aluna, depois eu vi o potencial disso tudo e comecei então a trabalhar como produtora infodigital também, né? E aí, mais de 50 cursos e muitas mentorias de muitos mestres do mundo. Eu nunca tive esse conteúdo onde toda quinta-feira você tem o professor para falar com você, porque pelo Zoom a gente escuta a sua voz, você vê o professor, você pergunta pessoalmente, a gente tem essa conexão em qualquer lugar do mundo que você possa estar. Você tem alunos da África, de Portugal, do Brasil, e no horário, na quinta-feira, 8 horas da noite, você entrando no país que eles vão estar, tem que olhar o fuso horário, mas é 8 horas da noite do Japão, tá? Então, ali, professor, uma pergunta. Então, tem sido incrível. Os alunos que já estão lá, eles estão amando. A gente brinca, a gente conversa, ri junto, pergunta e fica tudo gravado. Essa aula do Zoom para perguntas e respostas até a semana antes da prova, né, de dezembro. É um bônus especial, onde nós tiramos dúvidas, revisamos o conteúdo e fazemos os testes. Isso é muito importante. As provinhas lá similares ao Nihongo no Ryokushiken, que o governo vai estar oferecendo, nós vamos fazer pelo Zoom aqui com vocês, para que vocês possam, então, já ir se acostumando com a linguagem, com a metodologia, com a forma de fazer o teste, certo? Então, essa aula pelo Zoom, ao vivo, toda quinta-feira até a primeira semana. Esse bônus do Zoom ao vivo, nós estamos avaliando, não sabemos se ele vai continuar, tá, gente? Essa turma tem a garantia 100% que terá todas as quintas-feiras, mas provavelmente as próximas turmas não terão, devido ao volume de alunos e devido às múltiplas turmas, talvez não será possível. Então, aproveite agora você que está nessa turma para ter certeza de que vai ser acompanhado do começo ao fim pelo professor e pela equipe passo a passo, certo? E aí, os bônus especiais. Eu já disse para você do bônus do Kanji, 310 kanjis, né? Esse é um bônus à parte. 310 kanjis, 310 videoaulas que estarão lá, que você vai aprender de uma vez só. Você pode começar aí diretão, pá, e realmente fazer com que o seu entendimento estenda de uma forma, tenha uma explosão quântica de maturidade, vocabulário, escutar, ler, né? Então é muito importante isso, começar a ir até o fim. Então tá lá os kanjis já gravados, esse é um bônus. Tem um outro bônus, curso completo, aprenda japonês de vez. Né? É um curso vendido, tá, gente? E muitos alunos adquiriram esse curso, Aprenda Hiragana de vez, tá aí nas nossas páginas, e talvez até você já é aluno, né, do nosso curso. E também o curso Aprenda Katakana de vez. Aí você já faz uma economia de 10.000 ienes, mais ou menos, os dois cursos juntos, né? A Hiragana e Katakana é um bônus para você, você não vai pagar por isso. Além disso, nós temos identificado, justamente pelas crenças limitantes e pela a mente coletiva que o DECASEG se condiciona aqui, temos entendido que muitos têm muita dificuldade, muitos traumas, muitas barreiras inconscientes e muitas crenças limitantes que impedem eles de aprender o japonês. Baseado nisso, eu mesma preparei com técnicas de coach que eu aprendi com Anthony Robbins, o coach mais famoso do mundo. Eu preparei para vocês uma aula específica, um bônus especial para vocês, para essa turma, onde nós vamos trabalhar suas crenças limitantes, os seus autossabotadores internos e como você se programar para uma mente ativa, realmente para você realmente, a partir de agora, vencer a barreira do terror e adquirir realmente o cenário, o palco da sua vida e ser autor da sua própria história, vencendo as dificuldades do idioma japonês. Então, você que deseja fazer a diferença, aproveite a chance, onde nós vamos trabalhar realmente com programação neurolinguística para mudar o seu subconsciente e você se preparar, se despedir de todas as crenças limitantes e se preparar para aprender japonês de vez, né? E não somente isso, nós temos também o Telegram,
e o Facebook, que são grupos fechados, grupos diferentes. Nós optamos pelos dois, porque um trabalha de uma forma, a gente tem ali mensagens diárias, perguntas rápidas no Telegram, compartilhar links e coisas rápidas, mas no Facebook nós teremos eventuais lives fechadas somente para os alunos. Então é importante também termos o Facebook gratuito ali, fechado para vocês, e vocês terão esse grupo aí por 2 anos livre para vocês perguntarem sempre que precisar, certo? E esses bônus todos, tá, gente? São bônus para essa turma. Essa turma terá essa garantia. A próxima turma, que nós não sabemos quando acontecerá, não podemos garantir esses bônus. E tem aí um bônus super especial, e esse é realmente para quem entrar agora. Nós teremos o nosso evento ao vivo com o professor Kojimuto, né? Aqui na cidade de Okazaki. Então, quem mora na circunvizinhança, no estado de Aichiken, Shizuoka, né? Para o lado de Kane, Komaki, enfim, que deseja estar presencialmente, é possível, né? É possível. Eu já viajei 30, 40 horas de avião virando o globo para encontrar com o meu professor, meus mestres. Então, por que não você viajar 1 hora, 2 horas para estar com o seu professor e ali trocar realmente, né, a sua experiência, falar como está sendo. Vai ser muito bom poder ouvir o seu depoimento, ver a sua experiência e ver tudo que você está vivendo dentro do grupo Aprenda Japonês de Vez e dentro do grupo Nihongo no Ryokushiken, né? Então, este evento é aberto para o público, mas você que é aluno vai ganhar o ticket de 5.000 ienes. 5.000 ienes custa o valor do ticket presencial, mas você vai estar ganhando de bônus de graça para você que agora, exatamente agora, comprar, né? Tem que ser exatamente agora, porque depois se o local serão os primeiros apenas que comprarem, porque o local lotando não tem como, é presencial, um local físico, será na primeira quinzena de outubro, tá, gente? Então, lotando o local, os primeiros 100 que comprarem, pronto, já não temos como dar mais ticket de brinde para vocês, porque tem o outro público que vai participar, o outro público que vai comprar para estar ao vivo, tá? Então, garanta já a sua vaga. E quanto é, então, o curso, Edilene? Me fala de uma vez. Gente, esse curso, o valor dele de mercado é 80.000 ienes. Esse é o valor que a próxima turma vai pagar. Inevitavelmente, a próxima turma não será mais esse valor. Eu prometo para você, como produtora dessa empresa, não será mais esse valor. Esse é o único período que você tem para adquirir nesse valor, tá? O curso está por 393 dólares. Em ienes, está 42.000 ienes, 42.200, 400, dependendo do dólar do dia, tá? A nossa plataforma trabalha em dólar, então quando você faz a conversão lá, somente na hora da conversão é que você vai saber exatamente quanto vai ficar em ienes. Mas fica aí entre 41, 42, 42,5, tá? 1.000 ienes, 42.000 ienes. E ainda você vai poder parcelar no cartão em 4 vezes. 4 vezes no cartão de crédito. Nós fizemos isso sem colocar taxas de juros. Normalmente, os cursos, quando parcelam assim, eles acrescentam, então, mais 20%, 30% em cima do curso e parcelam dessa forma. Nós não fizemos dessa maneira. Exatamente do valor de 393 dólares, é exatamente em cima desse valor que você vai pagar o parcelamento. Lembrando que você vai ter as taxas de cartão de crédito, tá, gente? Tem aí as taxinhas de cartão de crédito do seu cartão que você paga todo mês. Isso aí a gente não pode excluir, tá bom? Então, você também pode, além, se você não tem o cartão, você pode fazer o cartão virtual do Vandal, né? O Vandal que nós colocamos, inclusive, o link, né, nos grupos e na página. Você pode procurar ou então mandar uma mensagem para a gente, caso você não saiba sobre esse cartão, não tenha visto ainda como fazer o cartão virtual pré-pago. Você pode também adquirir com o cartão pré-pago. E se você não tem cartão de jeito nenhum e não quer fazer o cartão, nós temos também a forma de pagamento de uma só vez
pelo banco, depósito bancário, e aí você pode depositar no banco em real lá no Brasil, porque nós temos contas lá no Brasil, ou você que está nos Estados Unidos, você pode colocar no Bank of America, lá nos Estados Unidos, nós também temos conta bancária lá nos Estados Unidos, ou conta bancária aqui no Japão, nas contas do Correio, na conta do Mitsui Ginko, na conta do Ogaki e o FJ. Então, você pode escolher o país que você está, a moeda que você quer pagar, e você manda diretamente uma mensagem e nós já vamos orientando você, mandando os dados que você precisa para fazer o depósito. No momento que é identificado que o depósito foi feito, liberamos o acesso para você automaticamente, certo? Então, lembrando, parcela de 4 vezes, o valor de $393, mais ou menos 42 mil ienes, e você adquire todo esse conteúdo incrível do valor de 80 mil ienes, que está agora para você por menos da metade do preço. E, gente, eu quero que você entenda, essa é a última vez que você vai ver desse valor, com essas condições e com esses bônus. Então, se foi importante para você essa semana, eu quero te desafiar. Vem estar conosco, aprendendo, realmente elevando o seu limite, elevando o seu nível do idioma, de entender a cultura e de poder realmente sonhar com novos horizontes. Porque depois disso, de falar japonês, um leque de impossibilidades se abrem e aí você passa a realmente ser ator principal da sua história. Então, muito obrigada a todos vocês que estiveram conosco até agora. Sou muito grata de coração. E se você não pode entrar de qualquer maneira, continue seguindo as nossas redes sociais, lá no Facebook, no Instagram, no YouTube. No YouTube tem muita coisa gratuita lá para você. E aí, nós nos vemos em qualquer lugar do mundo. Um grande beijo, muito obrigada e fiquem com Deus. See you!